Hello everyone! Bem-vindos a mais um Setcast na ponta da língua número 4, agora neste mês de novembro. Eu sou o professor Alessandro e aqui comigo os clássicos de sempre, Teacher Andy. Hello! E aí, povo? Tudo certo? Como é que vocês estão? E Teacher Daniel. E aí, galerinha, tudo certo? Tudo bem? Espero que todos estejam legais. E na cabine de comando, Bruna. Hello! Ok, então... E hoje é um podcast especial, hoje pela primeira vez estamos todos ao vivo mesmo, assim, antes a gente fazia a transmissão online, a gente se reunia online, hoje estamos presencialmente aqui todos, parece uma sala de gravação oficial de uma rádio, assim. Uhul! Eu e o Daniel tivemos essa experiência, assim, é quase a mesma coisa, só faltou um pouco do requinte de ter aquelas coisas nos ouvidos, né? Os headsets da estação, mas o resto está tudo aqui. Eu posso garantir que é uma dinâmica bem diferente. Da minha parte, eu tenho que dizer que eu estou me sentindo um pouquinho desconfortável, porque a gente, nos 3 episódios anteriores, fizemos a gravação e as interações todas de forma remota, né? Cada um no seu recinto. E agora estarmos todos aqui, a gente está vendo o que todo mundo está fazendo, essa interação presencial, ela dá um tempero diferente. Então vamos ver como é que a gente vai se sair hoje. E ao mesmo tempo eu acho que fica um pouco melhor, porque a gente não tem aquela coisa de ficar esperando o outro responder, né? Tem aquele pequeno delay de segundos, mas tem um delay de segundos na internet, aqui não vai ter, ou ficar se interrompendo, pode falar que a gente vai conseguir fazer tudo. E também a gente tem os gatos passando por cima do colo de todo mundo também, para dar uma temperada. Mas galera, então vamos ao trabalho. Hoje nós vamos ter nosso segmento When in Rome, uma vez mais, aquele segmento que a gente conta um pouco de fatos históricos e culturais. Hoje falando um pouco sobre a origem da língua inglesa, depois eu explicarei o porquê disso tudo. E também falaremos depois, teremos o nosso Spill the Beans, com algumas expressões que saíram do mundo da música, né? Vamos falar um pouquinho de algumas expressões que utilizam instrumentos musicais, e não tem nada a ver necessariamente com música. E nossos frenemies também serão relacionados à música hoje. Alguns falsos cognatos que nós temos na língua inglesa relacionados à música. E por fim nós temos o nosso Speak Out, hoje com vários phrasal verbs, todos eles também relacionados de alguma maneira ao cenário musical. Então, além da história da língua inglesa, será um programa mais musical. E na próxima parte, no Catch Up, que é comandado pelo Daniel, daqui a 2 semaninhas tu vai poder escutar ele, a gente vai falar sobre música mesmo, os nossos gostos musicais, e como é que a gente começou a escutar música em inglês e tudo mais, falar um pouquinho sobre o mundo da música na nossa vida em língua inglesa. Mas vamos começar então do princípio, e agora realmente do princípio, vamos falar um pouquinho da história da língua inglesa aqui, e vamos fazer uma coisa bem informal, tá pessoal? A gente não vai ficar aqui, não somos doutores em história, então a gente vai soltar o que nós sabemos. Óbvio, tudo embasado, nós estamos só chutando, tá, gente? Não é isso. Mas de uma maneira que fique mais relax, assim, sem ficar presos a segundo fulano, segundo Beltrano. Vamos ao nosso When in Rome. E o motivo de a gente falar um pouco da história da língua inglesa é que durante essas últimas semanas a gente teve aqui na nossa cidade a Oktoberfest, de origem alemã. E é uma coisa que os alunos sempre perguntam a mim, porque a nossa cidade ela foi muito colonizada por alemães, né? Então o pessoal tem a avó, a tia, a mãe que fala alemão, e eles reparam que algumas palavras têm uma certa similaridade com a língua inglesa. Eles falam, nossa, mas em alemão não é parecido, né? Então eles ficam comparando. Além, claro, do português, nossa, mas tem essas palavras que parecem do português. Daqui a pouco eles veem, nossa, mas essa palavra parece o francês, a pessoa conhece o francês, então parece que o inglês tem um pouquinho de cada língua, assim. Na verdade, ele tem. Então, essa salada que é o inglês, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? A língua inglesa, gente, para a gente começar um pouquinho, ela é considerada uma língua germânica ocidental. Ou seja, ela tem origem mesmo nas línguas germânicas, não necessariamente no alemão, né? Mas nas línguas faladas pelos povos que viviam na região onde é o norte europeu e a Alemanha. Então, por isso, língua germânica. E ocidental, porque ela, óbvio, está no ocidente da Europa, está no lado mais a oeste da Europa. Então, há uma pequena diferença. As línguas germânicas mais orientais, né, que estão mais para o lado do leste europeu, são bem diferentes do inglês. E a língua inglesa também é considerada uma língua de empréstimos. Por quê? Ela foi pegando um pouquinho de cada um. E esse câmbio de culturas, né, devido a várias invasões que a Inglaterra sofreu, né, lembrem que o inglês, óbvio, veio da Inglaterra, né,
Então, essas várias invasões que a Inglaterra sofreu, foi tendo uma troca de várias outras línguas, vários dialetos, e aí sim surgiu a língua inglesa como a gente fala hoje. Então, ela é uma mescla, ela é um idioma de empréstimos. Então, se nós pensarmos na Inglaterra, os povos originários da Inglaterra eram os bretões, e eles falavam um dialeto celta. Então, começa com eles, começa por aí. A língua inglesa começa as suas raízes ali. Mas o que acontece? Surge o Império Romano e invade o lugar, e leva com ele o latim. A língua do Império Romano era o latim, então meio que obrigaram. Por isso que tem tantas palavras parecidas com o nosso idioma, né? O nosso idioma português também vem de uma língua que veio do latim, então do latim até nós teve várias outras línguas, mas então tem um pouco de origem também. E o que acontece? O Império Romano cai, como você deve ter estudado nas aulas de história, né? E aí outros povos invadem, né? Onde hoje é o norte da Alemanha e os Países Baixos, então os anglos, os frísios, os jutos, os saxões, esses povos todos invadem a Inglaterra, não existia mais o Império Romano lá para comandá-la, e eles trazem então essa coisa mais germânica ali para o inglês. E o que acontece? Passam-se mais alguns séculos e outros povos invadem, dessa vez os escandinavos e os daneses, que é geralmente o que a gente mais pensa em invasão na Inglaterra, pensa logo nos vikings, né? E aí o pessoal se confunde, também pensa que os vikings eram alemães. Na verdade, eles eram um pouquinho mais ao norte, né? Onde hoje seria a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, enfim. Então, esses escandinavos daneses trouxeram outros idiomas, né? Esses idiomas bem ao extremo norte da Europa, assim. Então, misturou um pouco do que os anglos falavam, os frísios falavam, o que o latim falava, o celta falava, e aí depois veio esse pessoal da Escandinávia, veio esses daneses. Então imagina a salada que era essa língua, imagina como é que era essa região, assim, sendo invadida a cada século uma nova invasão. Mais modernamente falando, e quando for modernamente, isso faz muito tempo, tá, gente? Lá por 1200, mais ou menos, 1200. Vem os normandos, onde hoje é a França, e trazem então um pouco também agora, não bem francês, né, mas o que originou a língua francesa. E então mescla mais um pouco aí, depois a gente vai falar um pouquinho do câmbio vocal e que essa função também chegou. Por fim, nós temos o latim ainda, né? Durante o Renascimento, quando a gente teve um grande avanço científico pelo mundo como um todo, o latim era a língua das ciências e das leis, né? Então, todo mundo usava latim para escrever artigos científicos e tal, assim como hoje talvez a gente utilize o inglês mesmo, o inglês seja a língua franca, naquela época era o latim. Então, quase tudo que for termo científico ou termo legal vai ser parecido com o português, né? Por quê? Porque é a origem do latim, assim como nós. Assim como temos gregos também. Vários termos gregos que a gente tem em português vão ser parecidos com o inglês devido à influência nas ciências, nas leis, na própria arte, na poesia, né? Então, na literatura também tem isso. Então, daí vem essa grande salada. Por isso que às vezes tu escuta a tua avó falando alguma palavrinha em alemão e tu pensa, nossa, mas parece com o inglês. Vocês lembram de alguma palavra que vocês lembram que alemão e inglês têm similaridades? Os dias da semana são bem parecidos. Eu não faço ideia. O próprio Guten Morgen, que é em alemão, né? É bem parecido. Guten Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Inclusive nós temos uma característica muito marcante do inglês que também se encontra na língua alemã, que é, por exemplo, os dois boa noite. Nós temos boa noite de chegada e boa noite de saída. No inglês a gente diz good evening na chegada, no alemão a gente vai dizer guten Abend. Na saída, despedida ou encerramento do dia, a gente vai dizer good night e no alemão é gute Nacht. Então, né, acho que só o good afternoon que é bem diferente. Exatamente, que seria guten Tag, né, que é um bom dia, digamos assim, que nós temos na Austrália, good day. Good day, então dá para ter uma noção, né. Eu lembro também a palavra hot, tem não é bem se parece, mas highs, né, uma coisa assim. Então tem um pouco desse som no começo, que parece para muitas pessoas, nossa, não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque tem a raiz da palavra, tá praticamente a mesma. Né? Então, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, ela disse, nossa, tem muitas palavras que eu consigo falar sem lembrar. A manteiga também, né? Butter, em alemão eu não sei falar aquela palavra. Não, fala nome feio. É um nome muito feio, eu não vou falar aqui, mas procurem na internet, vocês conseguem procurar. Em português é uma palavra meio feia. Então, são muitas palavras parecidas mesmo com o alemão, por isso, é uma língua germânica, teve essa origem nos países nórdicos e do norte da Alemanha, que eram países na época, hoje é a Alemanha, né? É um país só, mas eram vários países anteriormente. E uma coisa que o pessoal sempre reclama do inglês é essa inconstância na pronúncia.
Diferente do, por exemplo, do espanhol, cada letra tem uma pronúncia, né? Em português eu não posso dizer o mesmo, que a gente tem várias letras que tem vários tons, mas em inglês não dá para se dizer que assim, se tem 2 Os, ok, vai ser um som de O. Não dá. Nós temos door, temos book. Não segue uma certa lógica, justamente porque essa é uma língua de empréstimo. Foi tão mesclado que as origens desses sons, ou como tu faz a pronúncia, depende da origem da palavra. E para piorar tudo, a gente teve um câmbio vocálico. A gente teve um grande câmbio vocálico. Então, esse tal de grande câmbio vocálico, que eu acho que foi o que a gente teve que nos adaptar um pouquinho a aprender a nova pronúncia. A gente pode falar um pouquinho sobre esse grande câmbio vocálico que aconteceu? Sim, pois é. A gente não tem uma data, né, certa, assim, se formos pesquisar sobre isso, mas é algo ali entre 1400, 1700, só para o povo ter uma ideia, né, de que não é algo de ontem, né? E também a língua não vai mudar assim um ponto 1900 e tal, pô. Não, a partir de 1401 começou a se falar assim. Não dá para baixar uma lei, né? Não é algo assim, né? E a gente teve então essa mudança, essas mudanças das vogais, a mudança do som. A gente tem que entender também que o inglês não é uma língua. Muitos alunos sofrem, eu mesma penei com isso quando eu comecei a estudar, porque não é uma língua que a gente lê e se escreve ao pé da letra, né? Como eu já dei aula bastante para criança, e criança que está se alfabetizando junto, né, concomitantemente ali, eles acabam às vezes penando um pouquinho mais com isso, porque eles olham a palavra game, por exemplo, né, eles não, né, G-A-M, eles leem como game. Eles fazem foneticamente. Eles fazem aquele fonema que eles estão aprendendo, G-A, né, H. E no inglês não é assim, né? Não é gummy, né? É game. E assim, diversas outras palavras que vão surgindo, né? E eu acho que eles poderiam pensar um pouquinho assim, eles estavam falando o inglês arcaico, ou o inglês antigo, né? Então, dizem, né, que antigamente, lá no anglo-saxão, se falava, por exemplo, a mais clássica frase de todas, meu nome se falava mesmo, my name is. E esse câmbio vocálico fez essas vogais ficarem my name is, essa voz toda impostada que a gente fala. Essa enrolação que a gente costuma dizer para os alunos, né? Dá uma enrolada na língua ali para falar, né? E mudar esses fonemas todos, de bagunçar tudo, né? E o pessoal pergunta, tá, teacher, mas por que diabos fizeram esse câmbio vocálico? Na verdade, não é uma razão só, né? Não existe, na linguística, não existe uma razão só para uma língua mudar, né? Então, há várias possíveis teorias. Então, pense também que quando isso aconteceu, em 1400, 1500, 1600, não existiam ciências como a gente tem hoje. O método científico estava sendo desenvolvido. Então, agora a gente consegue olhar para trás e, através da arqueologia e tal, pesquisar como é que era isso. Então, há várias teorias possíveis. Uma delas é a migração populacional, né? É a teoria mais aceita, é o que mais se tem dados históricos para provar, né? O que acontece? Vários povos migraram para o sudeste da Inglaterra, nesta época, a partir do leste e do meio da Inglaterra, assim, né? Depois da peste negra. A peste negra fez com que as pessoas fugissem um pouco, se especiarem no mapa agora em casa, né? A Inglaterra fica na Europa, mas ela não fica grudada, ela é uma grande ilha. Então, como a parte mais ao leste da Inglaterra estava sofrendo muito com a peste negra, as pessoas fugiram para o oeste. E levaram, então, esses dialetos mais londrinos, né, dessa parte mais ao leste, levaram isso para o outro lado. Né, deu esse choque de dialetos. Então, foram para o lado mais de Gales ali, né, então migraram para lá. Então, misturou tudo. Pegou esse pessoal que tinha um dialeto com um dialeto que tinha no leste e misturou todo num lugar só. Se hoje a gente tem vários dialetos, né, a gente fala aqui do Rio Grande do Sul, talvez vocês que estão em outro estado vão perceber nosso sotaque. Se hoje nós temos vários dialetos, mesmo com o mundo globalizado e com a facilidade de viagens, tentem imaginar o que era isso em 1400, 1500, quando as pessoas viviam e morriam sem sair praticamente da sociedade, né? Então era uma coisa muito isolada cada dialeto. E quando tem essa migração, tu tem esse primeiro choque. E aí começa a dar essa mudança na entonação. Mas tem várias outras teorias. Tem também, né, a teoria que nós temos várias palavras que são empréstimos do francês, né, e até que sobre isso quando eu estudava na UBRA, eu tive um professor, jamais vou esquecer ele, assim, o professor Robert. Ele tinha seus 80 e lá vai, e em sala, enfim, e ele
batia bastante nessa tecla com a gente, assim, que ele dizia que todas as palavras que têm origem, né, uma origem fixa francesa, a gente tinha que pronunciar como, né, como, por exemplo, fiancé, né, ou o próprio genrão, né, eu lembro, eu consigo fechar os olhos e ver a imagem, assim, de um baixinho, eu já sou baixinha, né, porque me conhece porque eu sou bem baixinha, e ele conseguia ser mais baixinho que eu, um barrigão, assim, ele parava na nossa frente e produzia o som, né, genrão. Tem que produzir igual. Enfim, claro que a gente não precisa ser tão, levar hoje em dia tão, né, ao pé da letra, assim, né? Porque o nativo vai achar estranho tu falar assim, um Exato. R francesado demais, assim, né? A gente não precisa mais levar tanto a esse rigor, assim, né? Mas vale pra gente ter essa noção de origem, né? E ver que não é uma origem apenas, né? E o francês também sempre teve essa coisa mais do requinte, né? Então, no começo do século passado, o francês era estudado nas escolas, não o inglês, porque era a língua das artes e tudo mais. Então, mas muito antes disso, o francês sempre foi uma língua mais requintada, assim. Era uma coisa mais chique. Então, pode ser que seja um fator, mas há mais. Pois então, ainda no que tange as influências francesas no idioma inglês, né? Um dos motivos também que levaram a esse grande câmbio vocálico do qual nós estamos falando, ele pode pode ter base na influência que a aristocracia inglesa tinha e recebia do francês nessa época da qual nós estamos falando, né? E aqui nós estamos falando de uma coisa que eu vou mandar um abraço para a Vanessa, nossa ouvinte assídua. Nós já conversamos a respeito de um termo chamado hipercorreção. Ela vai saber muito bem do que eu estou falando. E nós estamos falando da hipercorreção da classe média, ou seja, a influência que a classe média tinha, acabou tendo na questão da pronúncia da língua inglesa, né? E esse processo de hipercorreção, ele pode ter iniciado uma mudança que resultou involuntariamente em pronúncias vocálicas que são imitações imprecisas de pronúncias francesas. Então a gente vai acabar tendo, né, esse mimetismo que ele acabou se baseando na pronúncia que era do inglês e trazido para dentro da língua inglesa através da forma como o francês era empregado no inglês pela aristocracia. Né? Ele pegava uma palavra inglesa e botava um sotaque francês nela, né? E essa questão da que tu falou agora é bem importante, né? A linguística, a gente tem a questão do preconceito linguístico e aí fala um pouco também da questão da língua padrão. Então, se a gente pensar aqui no nosso país, na língua portuguesa, né? Sempre é a língua dominante, é a língua da elite, a língua mais bem falada. Então, todo mundo quer falar uma língua como o pessoal da televisão fala, como as classes mais altas da sociedade falam. Então, se a classe mais alta está falando com esse sotaque, é mais chique falar assim. Eu não vou falar como a pessoa mais da classe inferior, né? Então, tem esse preconceito muito grande. E me bateu agora eu não lembro qual era o professor, não foi professor meu, mas era professor na TV Cultura. Existia eu não lembro mais, eu acho que era o Pascoal Neto, mas não posso botar no fogo. E ele tinha um livro que era, acho assim, Aprenda o Português Correto, não o Português das Empregadas. E eu lembro que na época já fiquei um pouco assim, nossa, mas depois que eu estudei fiquei com mais preconceito ainda desse cara, assim, porque, tipo, o português correto é o rico, não o do pobre. Né? E isso, óbvio, influencia até nesse grande câmbio que nós temos assim. E não só em inglês, né? Em português também. E também no espanhol, né? Como, por exemplo, não sei se o pessoal vai lembrar, foi lá no nosso primeiro episódio, o professor Alessandro, que é o nosso professor de espanhol aqui, ele explicou pra gente, quando nós conversávamos a respeito da pronúncia das consoantes TH no inglês, ele falou pra gente a respeito do ceceio, né? A existência do ceceio na língua espanhola, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, da forma como o inglês falado pelas classes altas acaba tendo uma influência nas classes mais baixas. E isso deu origem a uma lenda urbana de que, e o professor Alessandro pode falar a respeito da veracidade ou da inveracidade disso, né? Existe uma lenda urbana de que o ceceio na língua espanhola ele surgiu porque as classes baixas queriam imitar um rei espanhol que tinha o problema do ceceio. Isso faz sentido? Como é que é essa história? Há essa questão, né? Que o Pedro de Castilla, lembra que a Espanha não existia, né? Era Castilla, León e outros pequenos países. Então esse rei Pedro de Castilla, ele tinha um pouco de ceceio, ceceava um pouco. Mas o problema é que esse Pedro de Castilla, ele reinou no século XIV, né? E essa questão do ceceio em espanhol só foi acontecer 2 séculos depois. Então
Ele não tinha tanta influência para 2 séculos depois, nossa, vamos falar como ele falava. Né? Não é bem por aí. E outro modo que tu pode perceber que não é verídico é que uma pessoa que tem o ceceio, ceceio é quando a pessoa não consegue falar o som de S. Né? Então fala ceceio, com a língua um pouco presa. Quando tem a língua presa, né? Então, uma pessoa que tem a língua presa, ela vai sempre falar o som S, né? Essa fricativa lábio dental, não, só dental. Não vai conseguir fazer ela. Vai sempre sair f. E o dialeto, e o sotaque do espanhol da Espanha, ele só cesseia quando for a letra C ou a letra Z antes a letra C antes do E e do I e a letra Z antes de todas elas. Então, zapato, bizcocho. Mas não vai fazer isso com a letra S. Então, se eu quero falar, por exemplo, que eu sinto muito, siento. Não vai ter o ciento. Então, se fosse por isso, todos os S iam ter som assim. E não é o que acontece. Sopa. Sopa escreve igual ao português. Mas eles não falam sopa. Eles falam sopa. Com S normal. Então, a zebra é com Z em espanhol. Fala cebra em espanhol da Espanha. Aqui na América Latina é cebra tranquilo. E já que estamos no espanhol, eu sou estudante de espanhol, né, estou aprendendo esse idioma que considero fantástico e tão importante para nós sul-americanos, devido à nossa interação com a cultura sul-americana. Então, essa é uma coisa tradicional da Espanha, do espanhol falado na Espanha, na Península Ibérica. Nós não temos isso em outro lugar do mundo, a aplicação do ceceio. O que acontece na América Latina, não vou dizer como um todo, né, porque não posso botar minha mão no fogo, pode ser que numa região de algum país, isso também é uma coisa muito importante, gente. Lembre que no Brasil tem vários sotaques, nos outros países também pode acontecer. Em espanhol acontece muito isso. Mas geralmente aqui na América Latina não. Aqui na América Latina o S, o C antes de EI e a letra Z, todos têm um som de S. Como o meu nome é Alessandro, esse som de 2 S. Então, se eu escrevo sapato em espanhol, se escreve com Z. Aqui na América Latina é sapato. Quase como em português, sapato. Você não fala sapato, como a gente fala aqui, né? Se eu escrevo biscoito, tem a letra Z no meio, bizcocho. Mas lá na Espanha será um bizcocho. Eu sempre lembro de um áudio do livro que tem a professora de espanhol da Espanha falando e tem o nome Maripaz Rodrigues Prado. Falando em sotaque aqui da nossa região, da América Latina. Maripaz Rodrigues Prado. Mas ela fala Maripaz Rodrigues Prado. Tem esse que eu acho bonito, acho válido, mas não é o meu favorito. Assim, eu prefiro. Mas ainda mais para ensinar, né? Tá ensinando alguém uma outra língua e tu fala, antes do C e antes do Z tem esse som. Antes do S tem um som. Complica. Então fala o espanhol aqui da América Latina, que é mais fácil, mais próximo de nós também, assim e tal. Né? Fica mais facinho de fazer. Uma sopa de letrinhas, uma guerra, né, de pronúncias. Por falar em guerras, nós temos mais um motivo, né, que pode ter levado a esse grande câmbio vocálico, que seriam, no caso, as palavras emprestadas do francês, seria isso? E o que acontece? Lembrem que hoje em dia são amigos, mas Inglaterra e França sempre foram inimigos, assim, durante quase toda a história da civilização ocidental. A gente teve esse problema com as guerras entre França e Inglaterra, né? A gente não tem mais aqui, mas lembra que esse sinal, o sinal de V de vitória invertido, digamos, faça a mão voltada para ti. Se fizer isso na Inglaterra, tu pode estar fazendo um sinal muito feio, porque os franceses cortavam os dedos dos arqueiros ingleses e ficavam se exibindo que eles tinham os dedos e os arqueiros ingleses não. Então, para ter uma noção de como a guerra influenciou até hoje. Né? Então, se alguém fizer um V para ti na Inglaterra, pode ser que você esteja te mandando para aquele lugar. Então, havia uma guerra muito grande. E os ingleses começaram com essa questão assim, olha, a gente não quer parecer com os franceses, são nossos inimigos. Então, para tentar mudar, porque se vocês pensarem, o inglês antigo se falava "my name is", é muito mais próximo do francês do que "my name is". Então eles começaram a tentar mudar um pouco o som, segundo, óbvio, essa teoria, para tentar se afastar. Então, soar o menos francês, o menos, digamos assim, romanizado, o menos próximo da língua latina possível. Então é uma coisa mais germânica, mais diferenciada, assim. Né? Então esse foi o nosso When the Wrong. Teria muito mais para falar aqui, mas nosso tempo é curtinho e vocês também não estão aí para escutar uma aula de história. Se estão, nos mandem, por favor. Então vamos ao nosso Spill the Beans do dia. Lembrando que o nosso Spill the Beans é o segmento do programa onde a gente traz expressões para vocês do inglês. Expressões essas que tu não pode traduzir ao pé da letra. Traduzir tu vai conseguir alguma frase que não vai fazer muito sentido para ti. Ou seja, como em português também nós temos.
E hoje todos os nossos 3 exemplos, nossos 3 idioms, eles estão ligados de alguma maneira a um instrumento musical. Tá? Por que isso? No nossa próxima parte do programa, né, o Catch Up, nós vamos falar sobre música. Muito sobre música. A gente vai falar sobre os nossos gostos musicais, sobre as nossas bandas favoritas, como a gente usa a música para poder aprender inglês. Então, para dar um gancho com isso, a gente trouxe para vocês algumas expressões usando instrumentos musicais. Então, vamos começar então com a primeira, com a Andy. Qual é a primeira expressão, Andy? Eu vou fazer o contrário hoje. Eu vou ler o exemplo, aí vamos ver se o povo consegue pensar aí enquanto eu falo o exemplo, aí depois eu falo o que significa. Great idea. Pode ser? Então, olha só, o exemplo é o seguinte. My grandma's 89, but she's as fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle é uma pessoa que tá assim, tá top. Tá enxuta. Assim. É uma pessoa que tá enxuta. Tá saudável também. É isso aí, é uma pessoa que tá ali, né? No meu exemplo, eu citei uma idade um pouco mais avançada, mas ela ainda tá enxuta, tá tri. E fiddle, gente, é uma palavra muito antiga para violino, né? Então, ainda hoje se usa um pouquinho em algumas regiões o fiddle. E fit as a fiddle, antigamente, significava, falando de história, significava que estava certo, estava correto. Então, o teu texto está muito bom, it is fit as a fiddle. Mas hoje em dia, como fit tem outro significado, né? A gente fala, por exemplo, a pessoa está fit, né? Ou fitness. Então, a gente já usa isso mais para saúde, então hoje não. Hoje o fit as a fiddle não é mais tão a questão de certo, mas mais a questão de saudável. Então, I think I'm fit as a fiddle. I think. I'm not. Ok. E nós temos outra aqui agora com o Mr. Daniel. Beleza, a próxima expressão é It rings a bell. It rings a bell. E eu vou copiar a Andy, tá? Vou copiar a Andy, eu vou fazer exatamente como ela fez. Eu vou começar pelo exemplo, tá? E já antes de ler o exemplo, eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. O exemplo que eu vou ler para vocês dessa expressão, ele está no passado. Então observem como eu vou conjugar os verbos no passado e depois a gente pode comparar com a expressão em si, né? Olha só. The name rang a bell, but I couldn't remember where I had heard it before. Certo? Então, rang a bell é a maneira como ele está no exemplo, né? A expressão da qual estamos falando é it rings a bell. It rings a bell. Né? E essa expressão, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Né? Ela é bastante contextual. No contexto do exemplo que eu dei para vocês, se a gente for olhar para o exemplo, eu disse algo que soaria mais ou menos assim, ó. O nome me soou familiar, mas eu não conseguia me lembrar onde eu havia ouvido ele antes. Então, quando a gente está falando sobre algo que rings a bell, eu estou falando sobre algo que me parece familiar, algo que me dá um clique, algo que eu talvez já conheça, mas eu não sei exatamente de onde aquilo está vindo, eu não sei a origem daquela informação que eu estou processando. Então, it rings a bell, e vocês puderam perceber como a frase ela estava no passado, eu tive que conjugar o verbo ring, que é um verbo irregular, no passado ele vira rang. E também eu diria que eu já ouvi ela sendo usada, por exemplo, assim como, tipo, me soou um alerta, assim, eu vi que tinha treta, por exemplo. Então, tu tava fazendo alguma coisa, tava negociando com alguém, e aí, that intonation on his voice rang me a bell. Ou seja, te alertou para alguma coisa, que alguma coisa não estava certa, né? Então, realmente de tocar um sino, de tocar um alerta, assim, né? E essa expressão, ela é muito comum em uma pergunta, né? Quando eu quero perguntar para uma pessoa, isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te soa familiar? Eu pergunto para ela, does it ring a bell? Does it ring a bell? Essa pergunta é muito comum na língua inglesa. Imagina eu traduzir pela letra, toca um sino para ti? Não sei, ok, não dá para fazer isso. E a nossa última, que assim, essa, tem a ver com história e música agora. Eu vou então falar ela, depois falar o exemplo, depois a gente tenta pensar juntos. So, blowing your own trumpet. Ou em inglês americano, blowing your own horn. Ok? Agora o exemplo. The 3 candidates traded insults and blew their own trumpets yesterday. Também temos o blow e o blew, right? Também tem o passado e o presente. Então, the 3 candidates traded insults and blew their own trumpets yesterday. Então, se traduzirmos ao pé da letra, seria soar sua própria corneta, sua
a própria trombeta, né? Trombeta acho que é mais bonito. Então, isso vem da Idade Média, quando alguém era anunciado num salão, assim, pro rei, sempre tinha, né? Eu lembro dos filmes, tem aquele pessoal que faz o pá, com uma trompetinha assim e tal. Alguém fazia isso pra ti. Mas quando tu não tem quem faça, tu tem que assoprar a tua própria trombeta, ou seja, te anunciar. E nesse caso significa se gabar um pouco, né? Se achar um pouco. Antes de pensar numa expressão melhor em português para falar assim, contar vantagem, né? Contar vantagem sobre ti mesmo. Então, no exemplo que eu dei, the two candidates traded insults, eles se insultaram, and blew their own trumpets, ou seja, eles se gabaram um pouco sobre eles, se falaram um pouco sobre eles o tempo todo, né? Então, junta um pouco a história com a música, que assim... e temos a versão americana, blowing your own horn, ok? Horn, nesse caso, seria, traduzindo pela letra, seria chifre, mas seria mais a questão aquelas trombetas mesmo, né? E em inglês, o trumpet, tá? Então, em inglês britânico, o trumpet é uma expressão que tem dois modos diferentes de se falar. Vamos de frenemy, então. Hoje a gente trouxe 3. E o primeiro que eu vou destacar é que eu escuto bastante essa pergunta dos alunos. Da hora. Que é o seguinte: Teacher, what is your favorite music? Aí eu paro e penso, music? E aí eles ficam com uma cara assim, tá, e aí tu não vai me responder? Então, eu já te respondi. Music só tem uma. Né? E aí fica aquele impasse, né? Eis a questão. O que eles estão te perguntando? Eles estão te perguntando qual é que é o teu tipo favorito de música? Ou é uma canção específica? E aí? Né? Aí, geralmente, a intenção deles é perguntar, né, a canção, a banda, enfim. O estilo de música. Né, o estilo. E aí, a gente não usa a palavra music, né? Eles poderiam perguntar assim, what is your type of music? Ou, your né, kind of music. Kind of. Style of music. Style. Mas, se eles querem saber, uma música em si, aí não usamos music, né? Nós usamos, então, song. What is your favorite song? Aí, né, é um pouquinho diferente, mas eu escuto bastante essa. E é fácil lembrar que music em inglês não tem plural. Não existem musics, né? Song, songs. Yes. Então, tu quer perguntar sobre qual é uma música favorita. Quem tem uma música favorita tem uma música contável. Então, eu vou ter que botar uma coisa contável. Assim como até usando o many and much, que o pessoal se pede bastante, né? Aqui também. Music, eu vou usar much. How much music do you listen? I don't know. But agora, se eu falar sobre a questão dos songs, aí por assim, how many songs do you have in your phone? Então, cuidem com isso. Music não tem nada, quer dizer, não é que não tem nada a ver, mas não é música. Não é o que a maioria às vezes quer falar, né? A gente não quer falar do gênero, assim, em si, né? Quer falar da música ali, né? Da canção que tu escuta, né? Pense em music como uma área de conhecimento. Por exemplo, forma de arte, né? Isso. Então, eu estudo música. Ok. I study music. Ok. Daniel works with music. Ok. Agora, no sentido de canção, a gente vai usar song. Isso não quer dizer que você não possa estudar uma música. Por exemplo, eu sou músico e eu preciso tocar esta música com a minha banda. I am going to study a song, that song, aquela música em específico. Então, observem. Study music, estudar a forma de arte, né? Study a song, aprender, estudar aquela canção para que se saiba como tocar ela, né? E aproveitando o ensejo, Feliz Dia do Músico, agora em novembro, dia 22 de novembro, nós temos o Dia do Músico, né? Então, parabéns aos músicos aqui, o Daniel é músico, parabéns, Daniel. Há controvérsias, há quem diga que eu sou apenas o melhor amigo dos músicos, né? O baterista não, ele só bate nas coisas, não tem música aí. Exatamente, a argumentação é de que um baterista ele não faz acordes, né? Por sinal, a próxima palavra do nosso frenemy é a palavra acorde em inglês, que em inglês seria a palavra chord, né? C-H-O-R-D. Por que ela está aqui no frenemy? Porque muitas pessoas pensam que a palavra chord significa cordas. Claro, por exemplo, a guitar. Porém, uma guitarra não tem chords. Uma guitarra ela tem strings, né? A gente utiliza os strings da guitarra para reproduzir aí então os chords, que seriam os acordes. E existem outras palavras também no mundo da música, esse vocabulário quase técnico que a gente encontra nessa forma de arte, que também utilizam um início parecido com a palavra chord. Observem, chord começa com CH. Existem outras duas palavras que são extremamente desafiantes de serem pronunciadas no mundo da música e que também começam com CH. Uma delas seria a palavra coral, que no inglês é choir.
choir, C-H-O-I-R, choir, né? A gente não vai falar choir, choir. E também nós temos uma outra palavra que seria a palavra refrão na língua inglesa, que seria chorus, ok? Então, chord, choir, chorus. 3 exemplos de palavras na língua inglesa que começam com CH e tem esse som de K no começo. Não é os choros da música. Não é o choro. Os choros da música. E até a própria que tu comentaste antes também, né? A própria palavra guitar. Os alunos também, né? Perguntar como é que você fala violão. Guitar. Uhum. Guitarra. Uhum. Então, electric guitar. Guitar, né? exatamente. E cuidem que a questão do acorde também, né? Não é o verbo acordar aqui, ok? Tipo acorde, não é isso. Esse é o acorde da música. Então, no português a gente tem palavras que soam iguais, mas têm sentidos diferentes. E eu, então, trouxe para nós aqui assim uma outra palavrinha, que é a palavra show. Que não é que não seja um show em inglês, mas em português a gente fala muito assim, eu fui no show da banda tal. A gente usa uma palavra em inglês em português. Fui no show. Mas show em inglês se usa concert. Porque show vai ser um Broadway show. Vai ser a TV show, né? A Magic show. Não vai ser pode também ser um show de uma banda. Então, o mais comum é se utilizar concert, ok? Concert, com a letra C, ok? Então, cuide um pouquinho com isso. Concert seria a palavra show. Então, tu quer ir no show de alguma banda, ok? Me dê uma banda aí, que agora não fugiu nomes de banda famosas. Vamos pegar o AC/DC, ok? Ok. AC/DC Concert. Tu não foi num AC/DC show. Talvez, pode ser que tu foi, sei lá, se eles têm algum show na Broadway, talvez, sobre eles, pode ser que tu vá assistir. Então, tu quer falar sobre um show de música, usa concert, ok? E é muito interessante eu ter trazido o AC/DC para a conversa, porque justamente existe uma letra de uma música do AC/DC, a música se chama It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, e os 2 primeiros versos da música dizem o seguinte: Riding on the highway, going to the show. Então, eles estão desautorizando basicamente o que a gente está falando aqui, mas atualmente não é o comum de se falar going to the show, é going to the concert. Na verdade não é um frenemy, por assim dizer, mas o mais comum é se falar concert, né? Lembrei de uma do Ramones também, né? Me fugindo da música, ele fala Take Me to the Show. Uhum. Então, mas pense no show mais como uma performance mais completa, assim. Então, tu vai comprar ingressos, ticket for the concert, ok? The concert tickets, não vai ter geralmente a palavra show. E para finalizar o nosso na ponta da língua, vamos no nosso speak out, no momento que a gente fala sobre os nossos phrasal verbs. É isso aí. Então, hoje os nossos phrasal verbs estão relacionados ao mundo da música. Eu, quando começo a trabalhar os phrasal verbs em sala, eu sempre comento, né, com os alunos que eu aprendi e aprendo muito phrasal verbs diferentes, assim, usando música. E aí eu trago de ponta, assim, um exemplo, que é uma música do Bruno Mars, muito bonitinha, aliás, recomendo, que ela fala sobre don't give up. Don't give up. Antes de eu explicar, né, o que significa esse phrasal verb give up, eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso colega, e aí talvez vocês vão conseguir compreender qual que é o conceito de give up. Have you ever given up of an instrument? No, I haven't. I have never given up an instrument in my entire life. Not yet. What about Not the yet. bass? Maybe one day I get back at it. Okay. Enfim, então na música, né, essa música que eu usei de exemplo, ele fala don't give up, ou seja, não desistir. E aí na música cita vários exemplos de traços de amizades, enfim, pra gente não pode desistir dos amigos e afins. Então, músicas, eu sempre tento relacionar algumas, né, quanto a isso. Don't give up English, guys. Então não desista, né? Don't give up. Tem uma outra também que eu uso bastante, que é Let Me Down, né? Que tem um vídeo que ficou famoso, né, nas redes sociais, virou meme, de um menininho cantando Don't Let Me Down. By the Beatles. Isso aí. Eu cantando agora ficou lindo, né? Mas enfim, a música é boa. É mais um phrasal verb. E falando de música e tal, a gente tem um outro. Colocar música. Pensa até em português, não sei nem como pedir isso em inglês. Eu quero pedir agora, coloca uma música. Acho que a gente fala bota uma música aí, né? E em inglês, gente, phrasal verb. Put on music. Daniel, please, put some music on. Ok? Whenever I cook, I put on some music. Ok.
Então, put on, ok, guys? O verbo put e on. Então, vejam que se eu falo put on, a partícula final on é uma coisa. Agora, se eu botar uma outra, a gente já falou sobre alguns aqui, vai mudar tudo, né? Lembrem que os phrasal verbs têm essas peculiaridades, ok? E se a música estiver muito alta, Daniel, o que eu pergunto para a pessoa? O que eu peço para ela? Can you please turn it down? E se está tocando aquele heavy metal que tu gosta? Turn it up, please. Então vejam, turn down, turn up, turn down, ok? Aumente o volume, baixe o volume, né? Turn up, ó, o sentido de ir para cima, turn up, e turn down, vou colocar para baixo. Assim como tem o turn on, turn off também, ligue, desligue, né? Então o turn tem várias possibilidades, assim. E eu sempre comento também, a gente tem que tentar colocar, no começo vai parecer bobo, né? Mas não dá nada, tá tudo certo. É colocar essas coisas no nosso dia a dia, porque nós somos, acredito que quem está nos ouvindo também, somos pessoas que gostamos de escutar bastante música, né? Então, a próxima vez que tu for abaixar ou diminuir o volume do podcast mesmo ou da música, fala isso pra ti mesmo, né? Fala em voz alta. I'm turning up the volume. I'm Please turning turn up the down. volume. Né? Don't turn down. Don't give us up. Okay? E o último phrasal verb do dia, eu vou deixar para o Daniel, porque isso ele deve fazer muito na bateria. Então, sim, né? As pessoas pensam que esse é um ato que não faz muito parte do tocar bateria, né? As pessoas acham que uma bateria nunca é afinada. Na verdade, uma bateria tem que ser afinada para a gente tirar um som bom dela, né? I always tune up my drum kit, ok? Eu sempre afino a minha bateria antes de tocar para a gente tirar um som legal dela. Então, a phrasal verb da qual estamos falando é tune up, o verbo afinar. E eu acho que a bateria é mais difícil dos instrumentos, me parece muito mais complicado. A bateria tem duas formas de se afinar. A gente pode afinar ela de um modo bastante científico, com um tecladinho do lado, tentando se obter um som de um tambor igual àquele que é tocado no teclado, ou de ouvido, ou seja, um modo mais empírico, assim, esse som aqui está me agradando. Basicamente isso. Não. Pessoal, então, este foi o nosso quarto na ponta da língua. Estamos quase ficando profissionais isso aqui já. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail, teclasapcast@gmail.com. Também pode encontrar a gente no Instagram, @sap_cast, e pode mandar sua mensagem, o seu comentário para o nosso WhatsApp no 51991259079. Então tá, guys. Thank you. See you next time. Valeu, galerinha. Nos vemos no Catch Up. Até mais, pessoal.